Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal. Começa agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 24 de março de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação, da vida política. Nossa convidada dessa semana é Lana de Holanda, mulher trans, feminista e ecossocialista, educadora popular e poetisa, foi assessora da vereadora Marielle Franco e é uma das principais ativistas do movimento transexual em nosso país. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há 5 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma das opções do cardápio de valores. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo o vídeo gravado. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Boa noite, Lana. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer ter sua presença no Sub40. Oi, boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço o convite. Feliz de estar aqui com vocês. Lana, qual é a sua trajetória pessoal e militante? Quando você nasceu? Aonde? Como era a tua família? Conta um pouquinho da tua vida para nós. Uma vida muito comum, assim, na maior parte do tempo. Infelizmente, ou felizmente, talvez, né? Não tem nenhum grande acontecimento, assim. Sou de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, um município muito empobrecido, né, historicamente, uma cidade pobre, precarizada, como várias cidades da região metropolitana e da Baixada Fluminense. Sou de São Gonçalo, filha de uma ex-empregada doméstica e um cobrador de ônibus. Cresci sendo uma jovem no bairro do Zumbi, que é uma periferia de São Gonçalo, que já é uma cidade periférica. E há pouco mais de 5 anos, quase 6 anos, eu comecei meu processo de transição de gênero, né? Me reconhecendo e me assumindo, me colocando enquanto uma mulher trans, uma travesti. Os dois termos me contemplam perfeitamente. E foi nesse processo, né, que eu comecei realmente a ter uma noção da militância anticapitalista, da importância da militância ser anticapitalista, né? Antes disso eu já militava, mas eu era uma ativista, uma pessoa com uma certa consciência social, mas também muito alienada, né? Como é muito comum isso na nossa sociedade, é muito comum também o movimento LGBT ainda trazer uma alienação muito grande, né, no que se refere à pauta de classe, às questões mais sociais, para além da questão da identidade em si. Mas a partir de me entender, me reconhecer enquanto uma mulher trans e ser abraçada por parte do movimento feminista, começar a militar no movimento feminista. O movimento feminista ele foi muito importante para mim, muito fundamental, por me abrir o caminho aí desse entendimento do socialismo, do ecossocialismo, do comunismo, por que não, da importância de entender as questões de classe e como elas se cruzam com as de gênero, com as de raça e todas as outras. Você nasceu quando? 1990, tenho 31, quase 32. Quase, você nasceu que dia? 13 de maio. Você estava nos contando que começou seu processo de transição há 6 anos atrás. Por aí.
Foi em Como foi? 2015, se eu não me engano, por aí. Você já tinha 25 anos. Isso. Como a sua família reagiu? Não, nem teve muito diálogo, na verdade. Eu já não morava com minha família, eu morava com meu ex-companheiro. Até então eu era entendida, reconhecida como um homem cisgênero gay. E eu morava com meu ex-companheiro. E nesse processo eu já estava afastado da minha família mesmo, por homofobia, por LGBTfobia no geral. Minha família é uma família que não é conservadora, nesse sentido bolsonarista, mas é uma família pobre ou de classe média baixa e que traz vários valores conservadores arraigados em si, né? Então, minha irmã é evangélica, minha mãe sempre viveu em São Gonçalo, pelo menos na maior parte da vida dela, e sempre existiu uma ausência de debate, né? Esses debates sobre mulheres, sobre LGBTs, mesmo sobre raça. Minha mãe é uma mulher negra, ainda assim, esses debates eles nunca entraram muito na minha casa. Então, minha família sempre teve essa característica de ser uma família que sempre votou no Lula, por exemplo, mas uma família que também tem um certo conservadorismo em si. Hoje em dia, a gente se fala, a gente se dá super bem, teve todo esse drama de família, de se reconciliar, mas por um bom tempo, quando eu comecei meu processo de transição de gênero, a gente não se falava e voltou a se falar em 2017. Eu lembro bem, porque foi quando eu trabalhava na O seu momento de maior tensão familiar foi quando sua família... Foi quando você se assumiu perante sua família como uma pessoa, um homem gay. Essa foi a ruptura. A ruptura foi antes. E quando eu comecei minha transição, né, me reconhecendo, me assumindo enquanto uma mulher trans, uma travesti, eu já estava afastada da minha família, e aí isso não foi um drama em si, porque a gente já estava com esse afastamento. A ruptura tinha sido antes? Foi antes. Foi mais fácil se reconciliar com a sua mãe ou com o seu pai? Meu pai é falecido. Ele faleceu em 2001, eu tinha 11 anos de idade, então não teve esse drama. Mas seria muito difícil, Ele era um homem violento, teve um histórico de violência doméstica com a minha mãe, então eu sempre imagino que seria difícil isso. Você tem irmãos, Lana? Tenho 2 irmãs mais velhas, uma só por parte de mãe, e a mais próxima de mim, né, que é a irmã do meio, eu sou a caçula, ela é por parte de pai e mãe. Mas a diferença é bem grande, ela tem 10 anos a mais do que eu, e a outra tem 15 anos a mais do que eu. E como foi tua vida educacional? Colégio público, a vida inteira. Um salve para o Colégio Estadual Santos Dias, em São Gonçalo. Colégio público, uma coisa muito precarizada, mas também não era dos piores colégios, assim, é um colégio estadual, mas razoável em São Gonçalo. Minha mãe sempre teve muita preocupação de que a gente estudasse. A minha irmã foi a primeira pessoa da nossa família a entrar na faculdade, na universidade, foi na universidade particular, no caso dela, com o ProUni, e eu entrei depois também com o ProUni para fazer administração em 2007, foi quando eu me formei no ensino médio. Mas a faculdade que eu entrei, eu nem me formei, para falar também, eu não sou formada pelo ProUni, eu entrei, mas depois de um certo tempo eu não consegui concluir. Mas foi um processo muito importante na minha vida, assim, muito importante. A minha irmã tem entrado antes de mim, ela é professora de matemática, eu detesto matemática, né? Mas ela é professora de matemática. Foi muito importante, porque antes, no bairro que eu cresci, a gente não teve outras pessoas que cresceram com a gente, que se formaram, que fizeram ensino superior, ou que pelo menos vislumbraram isso. Assim. As minhas amigas de infância, por exemplo, todas, e não é exagero, todas se tornaram mães na adolescência. Assim. Então, a gente conseguiu fugir um pouco da curva por causa da minha mãe. Não consegui fazer curso de inglês, não consegui fazer várias coisas que às vezes são normais para muitas pessoas, mas eu também consegui ter uma realidade um pouco diferente daquele lugar ali onde eu cresci. E você, o ambiente no ensino médio e depois na faculdade, era um ambiente homofóbico ou um ambiente que te acolheu com razoável tranquilidade? Não, muito, muito homofóbico, né? Mas é uma coisa que essa palavra nem não era tão falada, né? É engraçado como dos anos 2000, assim, acho que da segunda metade dos anos 2000 para cá, a gente foi aderindo a várias palavras e conceitos que são muito importantes, né? Porque quando a gente nomeia uma coisa, essa coisa ela passa a ter um melhor entendimento na nossa vida. E é engraçado, assim, como quando eu era adolescente, a gente quase não usava essa palavra
a palavra homofobia, né? A palavra transfobia, então, é uma coisa que a gente nem imaginava. Mas era a realidade, assim. Eu era muito quietinha, eu sempre fui muito quieta, muito tímida, pouco comunicativa, embora hoje eu trabalhe com comunicação, mas eu era muito pouco comunicativa. E eu acho que isso me blindava também. Eu acho que eu fui meio que blindada, eu acho, de certas violências pelo meu jeito mais retraído. Então, a violência, para mim, ela sempre se deu muito no campo do verbal. O que é violento, obviamente, o que é ruim, mas eu nunca sofri, de fato, uma violência física por conta da homofobia e por conta da transfobia. Só uma coisa específica que eu sofri de uma vez um homem tentando, aleatório, nos Arcos da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, de dia, luz do dia, indo trabalhar, o homem tentar enfiar a mão embaixo do meu vestido, assim, de forma totalmente aleatória, uma violência horrível, bizarra. Mas, tirando isso, violência física, de fato, eu não sofri. O que é uma sorte, entre aspas, né? Porque qualquer tipo de violência é uma violência, machuca, faz a gente ficar remoendo, sofrendo com aquilo. Mas no ensino médio, eu fui... Porque eu tinha um grupo de amigas também, né? Eu não andava com os meninos, não andava com as meninas. E eu acho que as minhas amigas, elas meio que faziam esse papel também de me blindar um pouco. Até agradeço a elas por isso, assim. E desde que idade você começa a construir a vontade, a ter a vontade de fazer a transição? Travou para mim. Travou para mim, né? E agora? Voltou? Aham. Então eu perguntei, com que idade que você começa a pensar em fazer sua transição transexual? Foi ali por volta de 2014 para 2015, eu devia ter 24 para 25 anos, ou até 23 talvez. Foi um processo muito lento, né? Porque quando você começa a... eu já tinha esse entendimento muito antes na minha vida, eu acho que desde a adolescência, eu já tinha esse entendimento de que tinha uma coisa em mim que não era o que a gente considera, entre muitas aspas, né, o normal, o hegemônico, em relação a gênero. Primeiro eu me entendi enquanto um rapaz gay, mas em pouco tempo eu percebi que isso não dava conta das minhas questões, porque uma coisa é por quem a gente sente atração sexual, afetiva. Outra coisa é como a gente se entende no mundo, né? Que é algo mais íntimo, mais pessoal. Você nunca tentou esconder que era um rapaz gay? Não, eu sempre tive dúvida assim, de como seria isso e tal, mas nunca escondi. Nunca foi uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, eu preciso esconder. Nunca, assim, sempre tentei lidar com muita naturalidade na medida do possível, né, diante desse mundo que a gente vive. Mas o processo de transição, então foi um processo que começou muito lá atrás, uma sementezinha, mas o que eu falei das palavras, né, de quando a gente entende, quando a gente descobre as palavras e a partir disso a gente entende, eu lembro muito doido, assim, eu estava assistindo uma vez Silvio Santos, e o Silvio Santos, aquela coisa sensacionalista dele, ele levou algumas mulheres trans no programa dele. E a partir daquele momento, muito doido, né? Mas a partir daquele momento, eu ver mulheres trans sendo definidas enquanto mulheres trans, eu entendi mais ou menos o que eu era, ou o que eu poderia ser, algo nesse sentido. Porque antes o que eu conhecia era o termo travesti. E antes, na adolescência, na minha concepção, que é a concepção que a maioria das pessoas tem, eu entendia que travesti era algo muito pejorativo mesmo, né? A palavra travesti ainda está ligada à violência, ainda está ligada à marginalização. Então eu meio que fugia dessa ideia da travesti. E quando eu descobri esse termo mulher trans, eu me senti meio que mais identificada. Embora hoje eu me identifique com os dois termos tranquilamente. Mas foi isso. Foi a partir de assistir Silvio Santos que eu entendi isso. E só depois de muitos anos, podendo fazer terapia, podendo trabalhar isso, porque era um sofrimento, né? Porque o lugar da mulher trans, o lugar da travesti é um lugar de muita violência. Né? Eu trabalhava na época e eu tinha muito medo. Eu ficava assim, meu Deus, eu vou ser demitida, eu vou ter que recorrer à prostituição, não, eu vou poder sobreviver. Porque eu só conhecia a ideia de mulheres trans e travestis precisando recorrer à prostituição. Então foi um processo muito lento e dolorido, assim, até tomar espaço. E como foi o teu percurso profissional? Eu trabalhava, na época, na Anistia Internacional, né, que é uma ONG que trabalha com direitos humanos. Eu era recepcionista lá. E, na época, eu fui muito acolhida, assim, né? Eu tive essa sorte. O Átila Roque, que era o diretor da Anistia,
ele foi muito acolhedor comigo. A primeira coisa que eu fiz, primeiro, assim, né, eu pintei a minha unha, e eu mudei meu nome no Facebook. Eu nem tenho mais Facebook, mas na época eu tinha e eu mudei meu nome no Facebook. E aí, ele percebendo esse processo meu, ele veio falar comigo. Ele falou: Lana, não sei o que está acontecendo com você, não é da minha conta, mas se tiver algum processo de transformação na sua vida e você quiser fazer ele, ou você tiver com medo de fazer ele por conta do trabalho, saiba que a gente aqui é uma família, a gente vai te acolher. E isso para mim foi muito importante, porque eu nem imaginava isso, eu nem imaginava que as pessoas estavam reparando esses pequenos passos meus, assim. Então isso foi muito importante, porque eu me senti acolhida e eu percebi que eu pago aluguel, eu tenho conta para pagar, igual todo mundo. Então eu percebi que esse processo da marginalização, de talvez ir parar na rua, que é muito comum entre muitas pessoas, isso talvez não aconteceria comigo. Então, depois disso, depois de mais ou menos um ano e tal, desse processo, que eu comecei meu processo de transição, enquanto eu era funcionária lá, eu recebi o convite da Marielle Franco, para ser assessora dela, o que foi uma grande surpresa, porque eu conheci a Marielle muito de longe, de vista. A foto nossa. Foi um processo. Eu conheci a Marielle muito por conta dela ser assessora do Freixo. Né? Eu já era filiado ao PSOL, mas a gente nunca nem tinha se visto em espaços do PSOL. Ela nem sabia que eu era filiado ao PSOL, inclusive, quando ela me fez o convite para trabalhar com ela. E foi um processo muito, muito chocante. Assim, eu fiquei, nossa, o que você quer de mim e tal? Mas é porque quando eu comecei meu processo de transição, eu comecei a escrever sobre esse processo no Facebook. Eu escrevi vários textos, como se fossem diários mesmo. Alguns desses textos viralizaram, e foi quando eu comecei a meio que pensar, a trabalhar em escrever, a ter esse processo da escrita mais presente na minha vida. E a partir disso, depois, eu aceitei o convite dela, obviamente, porque eu achava que eu ia ser recepcionista para sempre, né? Assim, mesmo sendo acolhida pela anistia, eu pensava, é isso que eu vou fazer, e ok, não vou nem reclamar, porque já é uma realidade melhor do que a das outras pessoas trans. E depois acabou que eu fui trabalhar com a Marielle, e isso mudou, eu acho que radicalmente a minha vida. Entendi. E qual foi o teu primeiro contato com a política e com a militância? Como é que foi esse processo, digamos, de engajamento? Com a militância, com o movimento feminista em si, foi quando eu comecei esse processo de transição ainda, e eu comecei a ler muito sobre... Tua família não tinha maior interesse pela política, você não tinha... Não. A política não era um elemento do seu cotidiano? Não era. O máximo que eu fazia era, obviamente, prestar atenção em coisas específicas do movimento LGBT, né? Porque eu já estava entendido dentro dessa sigla, então coisas relacionadas ao movimento LGBT eu já lia, já me informava e já acompanhava, mas muito pontual e como eu falei antes, né, até um pouco alienada, assim, sem conseguir fazer essa intersecção, essa correlação entre as lutas. Aí quando eu fui trabalhar na Anistia, né, eles tinham uma campanha chamada Jovem Negro Vivo. Eu comecei a entender mais sobre a questão dos jovens negros, a questão do assassinato, da violência policial, do genocídio da população negra nas favelas, nas periferias. E depois, quando eu comecei meu processo de transição de gênero mesmo, foi quando eu comecei a ler sobre feminismo, acompanhar feminismo, participar de espaços, de rodas de conversa feministas. E foi um processo também que demorou um pouquinho, né? Até eu entendendo o que quais são os feminismos e em qual feminismo eu realmente eu me sentia contemplada. E é o que eu falei, foi o feminismo que me trouxe para a luta anticapitalista, né? Quando eu comecei a ver a questão do feminismo marxista, o feminismo anticapitalista, esse feminismo da América Latina, sobretudo, que é o feminismo que me contempla e que me emociona e que me move, foi quando eu comecei a militar de fato. Em 2014, eu me filiei ao PSOL também, né? E eu me filiei ao PSOL no lastro ali, quando eu comecei a ver as ameaças, acho que foi um dos embriões do bolsonarismo, né? E foi quando eu comecei a ver as ameaças que o Jean Willis ele sofria, por ser um parlamentar gay e tal. E aí eu lembro que na época teve uma postagem para se filiar ao partido, eu me filiei, mas eu não comecei a militar logo no PSOL, não. Foi aquele processo de você se filiar e você até esquecer que está afiliado, sabe? Você deixar ali no cantinho. E isso ficou um pouco adormecido ali. E depois, quando eu comecei meu processo de transição de gênero, meses depois, aí que eu comecei
a participar de rodas de conversa do PSOL sobre feminismo, sobre o feminismo antirracista, anticapitalista do PSOL. Então foi isso. E você construiu esse processo de leitura e de estudo por conta própria? Não entendi. Você construiu esse processo de leituras sobre o feminismo marxista por conta própria, ou você participou de algum grupo de estudo, alguém te orientou, você descobriu como, o que ler? Primeiro foi pela internet, essa coisa que eu acho que é muito comum hoje em dia, né, dos jovens, embora eu já não seja tão jovem assim, na época eu era mais, mas essa coisa da gente ir descobrindo pela internet, e depois, logo depois, eu fui participando de rodas de conversa do próprio pessoal, né, do feminismo anticapitalista, e também na época eu me aproximei um pouco da AMB, né, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, muito ligadas ao PT e ao PCdoB. Também participei muito, e também foi muito importante na minha jornada mesmo, na minha formulação, eu acho, na minha formulação de entender qual era o meu lugar nisso tudo. E eu agradeço muito, Breno, ao movimento feminista, porque a gente sabe que existe uma ala do movimento feminista, uma vertente que é muito trans, que é contra a presença do movimento trans, né, nesse espaço, que diz que o movimento trans quer roubar o protagonismo das mulheres e tal. E eu poderia facilmente ter caído primeiro nesses espaços, né, e ter achado que o movimento feminista era algo que eu deveria ficar longe, que eu deveria ter medo, mas não, assim, como eu primeiro caí nessas rodas de conversa, nesses espaços de construção, de aproximação do pessoal e da articulação de mulheres brasileiras, que eu nunca fiz parte, de fato, da AMB, mas que ajudou muito na minha formação, isso foi muito importante, porque foi o espaço que me acolheu, já que eu já não me sentia tão acolhida assim, não acolhida, a palavra não é essa, na verdade, desculpa, mas eu não me sentia tão representada, eu acho, de fato, pelos movimentos LGBTs, né? Porque a gente entende quanto o movimento LGBT, obviamente eu sou uma militante também LGBT, por ser uma mulher trans, uma travesti, sou uma defensora intransigente dos movimentos LGBTs, do movimento trans principalmente, mas militar no movimento LGBT nunca foi algo que eu fiz de fato. O movimento feminista foi onde eu me achei, onde eu me encontrei, e onde hoje é o meu espaço. Assim. Você milita especificamente em algum movimento feminista? Eu milito nas mulheres do PSOL. Nas mulheres do PSOL, já fiz parte de uma corrente interna do PSOL, não faço mais, hoje sou uma militante independente, né, dentro do PSOL, mas é o espaço onde hoje eu construo junto com as mulheres do PSOL. Sou uma das coordenadoras do setorial de mulheres do PSOL do Rio de Janeiro, do estado do Rio, e é ali que hoje eu ocupo a parte do meu tempo, né? Fora a vida pessoal, fora o trabalho com comunicação, fora os textos que eu escrevo, as poesias. Você está atualmente trabalhando aonde? Eu sou assessora parlamentar da Mônica Benício, né, que é a viúva da Marielle Franco, que é uma militante LGBT, lésbica, sapatão. Sou assessora dela de comunicação, ajudo a cuidar das redes e produzir os materiais, junto com um time de mulheres incríveis, um mandato feminino, feminista. É onde hoje eu tenho o meu principal ganha-pão, né? Para além, obviamente, de oficinas, workshops e um extra que eu ganho também escrevendo meus textos, às vezes para revista, para algum site, esse tipo de coisa. Em relação ao ecossocialismo, por que essa orientação te atraiu? Como é que você chegou ao ecossocialismo? Cara, foi um processo também muito lento de primeiro de ser tocada pela pauta ambiental, né? Eu acho que é uma coisa que atravessa todos nós hoje, eu acho que do campo, não só da esquerda, é uma palavra que eu nem gosto, essa palavra é progressista, mas existe um campo progressista, e eu acho que isso atravessa as pessoas hoje, de uma forma ou de outra, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente entende, né, a importância desse debate, a importância de entender a defesa do meio ambiente como uma defesa urgente do tempo que a gente vive. E eu fui percebendo que só falar do meio ambiente, para mim, né, pelo menos, falar do meio ambiente como uma coisa à parte, não estava fazendo muito sentido, porque eu fiquei assim, caraca, olha tudo que está acontecendo no mundo, olha como que, obviamente, o mundo sempre teve catástrofes, desastres naturais, mas a gente está vivendo
vendo cada vez mais frequente, está cada vez mais tenso, está cada vez mais violento, e as pessoas que são mais atingidas são as pessoas mais pobres, né? São as pessoas mais empobrecidas, mais precarizadas pelo capitalismo, pelo sistema que a gente vive. E eu comecei a pensar, caraca, não dá para pensar só sobre isso como uma coisa à parte. A gente precisa tentar relacionar isso de alguma forma ou de outra com as pautas, com as outras pautas que talvez a princípio seriam mais próximas da gente. A pauta feminista, a pauta LGBT. E não, assim, eu acho que hoje, na minha percepção, o socialismo, ele precisa ser o ecossocialismo, assim, porque não adianta a gente ficar pensando numa revolução, a revolução será feminista, a revolução vai ser travesti, essas frases e essas insígnias que a gente fica pensando e fica defendendo, não adianta pensar isso, porque não adianta existir uma revolução daqui a, sei lá, 50 anos, se daqui a 100 anos talvez não exista mais habitat para a nossa espécie, né? E eu acho que o ecossocialismo ele é sobre isso. Ele é sobre a permanência dos seres humanos nesse planeta, não só a permanência, mas a permanência com possibilidades de vida, de fato. Não só ficar sobrevivendo, mas viver, né? Eu sempre falo isso por causa do movimento trans, que não basta a gente sobreviver, a gente quer viver. E eu acho que quando a gente vai falar do meio ambiente, eu acho que isso também serve, isso também cabe. Porque senão daqui a alguns anos, a gente vai estar vendo a água sendo barganhada e comerciada como um produto super caro, como um produto super... inclusive ontem, né, ou anteontem foi o Dia da Água, se eu não me engano, o Dia Mundial da Água, e é um produto que é um produto que dá no chão, é um produto assim, que dá em todo quanto é espaço, e é um produto que hoje a gente comercializa em garrafinhas de plástico, é um produto que está cada vez mais caro nos supermercados, que está cada vez mais caro saindo da torneira, né? A SEDAI, que é a companhia de água daqui do Rio de Janeiro, foi privatizada, a água está ficando mais cara, a água está ficando mais escassa, e é isso, quando a gente fala sobre ecossocialismo, Breno, parece que é uma pauta muito distante, parece aquela coisa europeia da Greta Thunberg, parece aquela coisa europeia das marchas na Áustria, na Alemanha, no Canadá. Coisa de sueco, né? Parece. Pois é, essa coisa de países assim, eu não tenho mais nada para me preocupar, então vou marchar aqui. E, obviamente, ok, essas pessoas serem militantes pelo meio ambiente, eu acho que qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de ativismo nesse sentido é bem-vindo, mas a gente precisa lembrar que as primeiras pessoas atingidas pelas questões ambientais vai ser a gente, no Brasil, né, no chamado terceiro mundo, né, nos países da periferia do sistema. E aí a falta de água, as casas feitas de forma irregular, que são as casas que desabam na chuva, ou são as casas que inundam e os moradores perdem tudo durante a chuva. A gente tem medo de chuva hoje, não era para ter medo de chuva, gente. Chuva é uma coisa natural, chuva é bom, chuva faz a colheita surgir, faz as flores florescerem. E a gente tem medo de chuva hoje, né? Quase todo mundo tem medo de chuva, se não pelo lugar em que vive, mas porque sabe que alguém na sua cidade, algum bairro na sua cidade, vai ser atingido, vai ser afetado, e que no dia seguinte a gente vai acordar vendo notícia de pessoas que perderam tudo. Então, acho que o ecossocialismo, a gente precisa lembrar e puxar que o ecossocialismo ele precisa ser sobre isso. Ele não pode ser uma pauta futura, sobre uma futura revolução. Ele precisa estar presente hoje. Assim. Então, assim, qual governo a gente quer, qual cidade a gente quer. O ecossocialismo ele precisa estar nisso. Entendendo que, óbvio, o socialismo ele não é uma coisa que acontece só numa cidade, não acontece só no país, né? E aí não sou eu que digo, né? A pauta do socialismo ele precisa ser internacionalista, ele precisa acontecer no mundo todo, então por isso que a gente fala que é uma utopia, é uma coisa muito distante, e que acho que não adianta a gente ficar falando sobre esse futuro distante, mas a gente precisa construir ele em algum nível. A gente precisa sonhar com ele, precisa lutar por ele em algum nível. E acho que isso é um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho que a gente faz na nossa militância diária, um trabalho que a gente faz no que a gente defende, um trabalho em que a gente faz, inclusive, em quem a gente vota, porque eleição não garante socialismo, eleição não garante revolução, mas a eleição é, assim, uma ferramenta muito importante. Queria já falar isso também, porque a gente está vendo esse debate forte nas redes, né? De que para que votar? Para que convencer os jovens a tirarem o título de eleitor? Para que votar em fulano? Para que votar em ciclano? Se isso não é radical o suficiente? E eu acho que a gente precisa estar num momento muito delicado, que a gente precisa saber separar um pouco as coisas, né? Uma coisa é o que eu quero realmente para o futuro do nosso país, para o futuro da humanidade como um todo, mas eu entendo que isso
o que eu quero, talvez, para mim, o que seja o ideal, não é o que vai acontecer agora, não é o que vai acontecer nos próximos meses, nem nos próximos anos, a curto prazo. Isso precisa ser construído. E não contra a possibilidade que a gente tem hoje de escapar de um governo fascista, que a gente vai conseguir construir isso a longo prazo. Pelo contrário, né? Primeiro a gente precisa frear o fascismo que está avançando com tudo. O que representou, na tua opinião, para o movimento feminista, para o movimento, para a luta trans, a ascensão e o governo do Bolsonaro? O que mudou? Cara, morte, né? Morte, retrocesso, faltam até palavras, assim, e eu tenho que ser comedida nas palavras para não falar palavrão no seu programa, assim, sinceramente. Porque o que a gente está vivendo é pura catástrofe, é pura... o tanto de retrocesso que ele representa e que todos os membros do governo dele representam, né? Se a gente parar para pensar na Damares, o que é essa figura, assim, a Damares, né? O que ela significou para as pessoas LGBTs, aquela primeira frase dela, né, quando ela foi nomeada, menina veste rosa, menino veste azul. Parece uma frase tão boba, tão inocente, mas o que isso quer dizer de fato, né? O que isso quer dizer sobre a possibilidade de existência de algumas pessoas, né? O que isso quer dizer sobre o controle do corpo das mulheres, né? Assim, o que você tem que usar, o que você tem que vestir, como você tem que ser, como você tem que se portar, e não só a Damares, né? Todos esses ministros, todos os secretários de governo, não existe quadro técnico no governo Bolsonaro. Ah, fulano é quadro ideológico e fulano é quadro técnico. Isso é papo para querer enganar liberal. Assim, não existe quadro técnico no governo Bolsonaro. O que seria um quadro técnico? Eu lembro que antes falavam que o Ricardo Salles era um quadro técnico. Assim que ele foi anunciado, né, como ministro, tinha gente na mídia hegemônica falando que Ricardo Salles era um quadro técnico, e em poucos meses sem ter o que dizer sobre tudo que Ricardo Salles fez no tempo que ele ficou no governo. Então, foi só retrocesso, assim, essa tentativa constante, porque antes a gente tinha uma tentativa da ala conservadora, não bolsonarista, né, mas a ala fundamentalista da Câmara dos Deputados, por exemplo, de frear os avanços na pauta do aborto. Isso sempre existiu. Mas o que a gente passou a ver com mais frequência não é só uma tentativa de frear avanços. A gente passou a ver uma tentativa de tirar o direito já garantido às situações onde o aborto já é legalizado. Aborto em caso de estupro. Pois é, então assim, eu fico assim, gente, que realidade é essa? Onde as pessoas acham que uma mulher estuprada, ou uma pessoa, um homem trans, uma pessoa não binária, uma pessoa com capacidade de gestar, que foi estuprada, que foi vítima de violência sexual, essa pessoa ela tem que ser obrigada a manter a sua gravidez. Isso é de um nível de desumanidade, de retrocesso, é um nível eu acho que de crueldade mesmo, assim. Eu evito jogar o governo Bolsonaro para esse campo muito do pessoal, da moral, sabe? Como se ele fosse só ruim, como se ele fosse só cruel, porque é um projeto político, né? Não é uma coisa só porque a personalidade dele é assim, porque senão parece que o Bolsonaro é ruim e o restante das pessoas da extrema-direita são pessoas até razoáveis. E aí isso permite que a gente faça essa divisão entre quadros técnicos e quadros ideológicos, quando na verdade todos estão juntos nesse mesmo caldeirão. Alguns sabem falar, alguns sabem comer de garfo e faca, alguns sabem se vestir, mas todos estão ali juntos, né? Mas é impossível também não falar que existe sim crueldade nisso, que existe sim covardia nisso, que existe sim um sadismo e um prazer em ver essas pessoas sofrendo, né? Em querer que as mulheres, as pessoas LGBTs, a população negra, com essa ameaça de retirar as cotas raciais, evidentemente existe um prazer nisso tudo. Não é só um projeto político do campo da economia, por exemplo, como a gente sempre viu, como a maioria dos países vivem isso, a economia liberal, que obviamente leva ao empobrecimento, que obviamente leva à precarização da vida. Isso sim é grave, isso sim precisa ser denunciado, mas não é só isso, né? A gente caiu num outro campo, que é o campo não é só que eu acho que você não deve se aposentar, eu acho que você não deve se aposentar e eu acho que você não deve nem viver até os 60 anos, eu acho que você tem que morrer o quanto antes, porque você é de um grupo social, porque você tem uma identidade de gênero, ou porque você tem uma etnia, uma raça,
que eu tenho ojeriza, que eu tenho nojo, e por isso eu acho que você tem que morrer. É isso que está sendo dito, né, com esses projetos de lei, é isso que está sendo dito pela Damares, é isso que está sendo dito ou pelo Ricardo Salles, ou pela Tereza Cristina, pelos ministros da Saúde, todos, inclusive o Mandetta, todos esses ministros da Saúde, qualquer pessoa que concorda, né, em ser ministro da Saúde do Bolsonaro, vamos combinar, é alguém que está a favor da morte. Então é isso, assim, essas pessoas que compõem o governo Bolsonaro, não só o próprio Bolsonaro, a bancada que apoia o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, essas pessoas todas, elas são a favor da morte. E a gente não pode esquecer disso. Você acha que o bolsonarismo faz um uso consciente da homofobia, da misoginia, do racismo, para mobilizar uma base de extrema-direita que sempre existiu na sociedade brasileira, mas estava enjaulada, estava dentro do armário? Com certeza. Com certeza ele faz isso propositalmente, com muito cálculo, inclusive, né? Eu acho que no começo, quando a gente lembra do Bolsonaro, há 10 anos atrás, quando o Bolsonaro começou a participar dos programas da Luciana Gimenez, do CQC, quando ele era um deputado do Centrão, né, que ninguém levava a sério. Para mim, ali fica muito evidente o quanto ele foi experimentando, né? Ele falava uma coisa aqui, falava outra coisa ali, e foi meio que um laboratório de experimentação para ver o que dava, né? Ele poderia ter sido extremamente criticado a ponto de talvez não ousar repetir essas coisas, mas não, ele viu que por mais que ele fosse criticado por um lado, outro ia também se consolidando, se fortalecendo um grupo que inclusive reelegeu ele em 2014, né? Ele foi percebendo o quanto ele foi crescendo com isso. E é um projeto de ódio, e esse projeto precisa das mulheres, precisa das pessoas LGBTs, precisa da população negra, precisa da população indígena. Não podemos esquecer dos povos indígenas, né, que são tão massacrados na pele, porque são mortos o tempo todo, e massacrados também nessa coisa de todo esse imaginário que é construído em torno deles, né? De que os indígenas são preguiçosos, os indígenas são isso, são aquilo, e como Bolsonaro e a extrema-direita alimentam isso, né? É terrível, gente. É terrível ver que eu fico muito... eu tento lidar muito com essa raiva toda, porque é normal a gente sentir essa raiva. Tento transformar essa raiva em política mesmo, em trabalho, em militância, em poder de síntese para poder lutar contra isso. Mas é difícil, né, Breno? Porque é você perceber que a sua vida ela é uma ferramenta de troca para que alguém que defende a morte possa crescer, possa se reeleger, possa ter foro privilegiado, possa defender que eu não deveria existir, que as pessoas que são como eu não deveriam existir. Isso me entristece muito, tá? Quando eu faço uma comparação com outros países, e aí eu não vou para a Europa, eu não vou para a América do Norte, eu vou para a Argentina, eu vou para o Chile, né? O Chile que está vendo essa onda tão bonita, que a gente não sabe no que vai dar até agora, mas que está sendo bonito de acompanhar, está sendo inspirador, e a gente vê o quanto a esquerda ela se une também trazendo o movimento feminista, também trazendo o movimento LGBT, sem fazer essas diferenciações que a gente ainda vê muito no Brasil. Essa diferenciação de, você é LGBT, você precisa ficar nessa caixinha. Você é mulher, você precisa ficar nessa caixinha. E, obviamente, mulheres, LGBTs, normalmente todas as pessoas vão acabar falando mais daquilo que vivem. Isso é algo, acho que natural. Mas é importante as pessoas precisam falar sobre todas as coisas e precisam defender todas as possibilidades de vida, de dignidade de existência, né? E eu acho que a Argentina e Chile são duas inspirações que a gente precisa ter, assim, para a resposta para esse movimento de extrema-direita. Não é afastando os LGBTs, não é afastando os temas das mulheres, é sabendo como tratar esses temas, né? Como trata esses temas, como traz essas pessoas, como fala com essas pessoas, como traz essas pessoas para que a gente avance nos direitos dessas pessoas e para que, ao mesmo tempo, as políticas de esquerda, as políticas em prol da classe trabalhadora, as políticas contra as políticas neoliberais avancem como um todo, né? Porque quando a gente está falando de combate ao neoliberalismo, de combate ao fascismo,
a gente está falando também de mulheres, a gente está falando também de LGBTs, para além de uma caixinha, né? Claro. É verdade que você tem uma gata que chama Trotsky e no feminino a Trotsky? Eu tenho. Tenho duas. É a Frida. A gente já tinha a Frida. O Edu, meu companheiro, já tinha a Frida. E quando ele veio de São Paulo, ele é de São Paulo. E quando ele veio para cá, para o Rio, ele trouxe a Frida com ele. E depois a gente adotou a Trotsky. Mas a gente já tinha, antes da Trotsky chegar, a gente já tinha uma coisa muito assim, quando tiver uma gatinha, vamos botar o nome de Trotsky, né? Por causa do Trotsky e da Frida. E quando a Trotsky, a gente não foi adotar ela num espaço de adoção, senão talvez a gente até adotaria um gato macho e colocaria o nome de Trotsky. Mas a gente achou ela na Quinta da Boa Vista, né, que é aqui no Rio. Ela muito filhotinha, estava sozinha na Quinta da Boa Vista, a gente adotou ela e a gente falou, vamos manter o nome que a gente já ia dar. E aí ficou a Frida e a Trotsky. Tá explicado. Lana, ainda há preconceitos contra as pessoas portadoras de HIV? Nós sabemos que você foi diagnosticada há cerca de 7 anos. Como é que é essa relação entre o HIV e sua atuação político-social? Eu descobri em 2014 que eu sou soropositivo, e na época, obviamente, foi um impacto, assim, foi uma coisa que ninguém gosta de receber essa notícia, não é algo agradável, né? Mas também existia muita desinformação. Eu acho que é algo muito frequente, né? As pessoas não saberem de como lidar com o HIV, como o HIV ele está colocado na nossa sociedade. A maioria das que contraem o HIV são mulheres casadas com homens, mulheres cisgêneras, heterossexuais. Elas são o grupo que hoje mais contraem HIV. Então, isso fala, e é algo que a gente quase não sabe também, né? Tudo que eu sei do HIV foi depois que eu fui diagnosticada e porque eu fui ler, porque eu fui me informar. E isso entrou na minha vida no sentido muito assim de falar abertamente sobre isso. Eu acho que eu fui muito falando abertamente sobre isso, desde assim, pouco tempo depois que eu descobri. Acho que em menos de um ano eu comecei a falar sobre isso publicamente. Isso nunca se tornou de fato uma pauta assim que eu milito. Eu sou uma lutadora da causa HIV/AIDS. Eu nunca fiz isso para não ficar, por uma questão muito de não querer ficar estereotipada mesmo, né? Porque existe muito esse estereótipo da travesti, da mulher trans, da pessoa trans, das pessoas LGBTs como no geral, que são portadoras do HIV/AIDS, tanto que as pessoas ainda acham que a maioria das pessoas que hoje contraem o HIV/AIDS são pessoas LGBTs, e não são. Mas, então, até por isso, né, eu acabei não indo militar nesse sentido, nessa pauta específica, mas eu também senti a importância, a necessidade de falar abertamente sobre isso, de não ter medo de falar sobre isso, né? Porque senão a gente cai num outro extremo, né? Que não é querer virar um estereótipo, mas também não querer também parecer que tem vergonha, parecer que esconde. E não tenho vergonha, falo abertamente sobre isso. Acho que as pessoas precisam se prevenir, precisam se cuidar. É importante que a gente fale sobre isso, porque o HIV é uma doença crônica hoje em dia, né? O HIV é um vírus, né? Ele não é a doença em si, mas ele é crônico, ele vive para sempre com a gente. Pode ser controlado. O meu foi facilmente controlado. Logo eu comecei a tomar medicação. A medicação, ela é acessível pelo SUS. Inclusive, né? Defenda o SUS, salve o SUS, que é fundamental na nossa vida, na minha vida principalmente é muito fundamental, porque são medicamentos que são quase impossíveis de uma pessoa que não seja muito rica conseguir ter acesso a eles pagando, e se não for de uma forma realmente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, é uma questão de saúde que é facilmente controlada. Informem-se, cuidem-se, previnam-se. Para além da camisinha, hoje existe a PEP e a PrEP, né, que são 2 métodos contraceptivos, onde você toma medicação antes da doença, no caso da PrEP, e no caso da PEP, se você teve alguma relação sexual e você acha que está em risco, logo depois, né, você precisa procurar o sistema de saúde, a UBS, o postinho, e pedir pela PEP, que é pós-exposição. Isso.
E, então, assim, existem diferentes meios hoje de se prevenir, de tomar cuidado, de ter relações sexuais saudáveis, prazerosas e que não te coloquem em risco. E o mais importante, Breno, faça um teste. Eu acho que acho que é o mais importante, porque quando a gente faz o teste, sei lá, a cada 6 meses, seja se você é um homem, uma mulher, uma pessoa heterossexual, homossexual, bissexual, travesti, transexual, você precisa fazer esse teste a cada 6 meses, porque isso é muito importante, porque se você sabe, você não precisa ter pânico. Se você sabe a sua sorologia, você vai procurar a unidade de saúde, você vai começar a ser medicado, você vai conversar com quem você teve relação sexual nesse último tempo, para saber de quem você pegou e para poder avisar, comunicar essa pessoa, de que talvez essa pessoa tenha e não saiba que está infectada, que está transmitindo. Mas o mais importante é saber, porque quando a gente sabe, a gente não passa para ninguém e a gente cuida do nosso corpo para não adoecer e para manter a nossa saúde. Eu tenho uma vida praticamente normal, tirando o fato que eu tomo 2 comprimidos por dia, e é chato realmente parar todo dia, lembrar de tomar 2 comprimidos depois do café da manhã. É chato, sem dúvida, mas é uma vida normal, assim, é uma vida normal onde, né, eu vivo e eu tenho a minha vida, na medida do possível, saudável, entendendo que é uma questão crônica que eu vou ter que cuidar para sempre. Então, previnam-se para não precisarem ficarem sujeitas a esse tipo de cuidado e a esse tipo de rotina que é chata, é incômoda, não é desejável, mas se prevenir e fazer o teste é fundamental. Lana, você tem uma coluna no Lado B do Rio, no blog Lado B do Rio, que disse assim: a luta das mulheres move o mundo. Por que essa afirmação? Qual é a lógica dessa afirmação? É uma afirmação porque eu acho que as mulheres, elas estão aí... Vou fazer uma pergunta de uma pessoa antiga. Não é a luta de classes que move o mundo? É a luta de classes, mas eu acho que a gente não pode tirar desse fator da luta de classes que as mulheres, elas estão aí desde sempre também encabeçando diversas lutas e sendo fundamentais, porque é uma coisa, e aí eu puxo para a Silvia Federici, aqui eu estou falando das mulheres cisgêneras, né? Não só das mulheres cisgêneras, mas aí também as pessoas com útero como um todo. A gente não pode tirar desse fator que para todas as lutas, as revoluções que existiram, as revoluções anticapitalistas, revoluções socialistas, todas elas, mesmo que na frente dessa luta tivesse um homem ali, de fato, lutando, para que esse homem estivesse ali, por trás dele, e é péssimo falar isso por trás, mas isso foi a realidade por muito tempo, sempre teve uma mulher, né? Sempre teve uma mulher, né? Cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando da comida, cuidando dos afazeres, para que esse homem tivesse a possibilidade de ser um revolucionário. Eu acho que a gente não pode esquecer disso, assim, né? Quando você pensa nos grandes autores, nos grandes escritores, ou nos grandes revolucionários que foram para o campo de batalha, sempre, sem dúvida, né? A mãe, a mulher, a irmã, as irmãs, a amante, né? Estão sempre ali por trás, fortalecendo e cuidando para que esses homens tivessem a chance de poder construir essas lutas. E, para além disso, em lutas específicas, também a gente não pode esquecer, por exemplo, as mulheres na Revolução Russa, o papel das mulheres ali foi fundamental. Não foi um papel secundário, não foi um papel só, entre aspas, só de ficar em casa, fortalecendo a casa, cuidando da estrutura para que aquele homem tivesse protagonismo. Não, assim, né? Na Revolução Russa, naquele processo, ali pré e pós, as mulheres tiveram um papel fundamental na luta, assim, de ir para as ruas, de ocupar as ruas, de estar ali. Isso foi muito exemplar. Quando a gente para pensar nas greves das primeiras trabalhadoras das fábricas de tecelagem na Europa, nas Américas, o papel fundamental dessas mulheres liderando greves, isso também foi muito importante. Quando a gente para pensar na questão das lutas indígenas, mesmo a luta indígena, talvez a princípio não trazendo esse fator de classe que a gente conhece hoje, mas quando a gente para pensar nas questões indígenas, as mulheres são totalmente fundamentais na liderança, assim, na linha de frente das lutas indígenas, né? Isso não quer dizer que os homens não lutam, isso não quer dizer que os homens eles são menores, ou que eles ficam de lado, ou que eles são preguiçosos. Não quer dizer isso. Mas é porque eu acho que a mulher cisgênera e tal, quando tem toda essa questão
vida que as mulheres cisgêneras têm, os homens trans têm, as pessoas com capacidade de gestar têm. Quando tem essa capacidade de ser uma pessoa que produz vida no seu próprio corpo, eu acho que isso puxa a pessoa para a luta. Assim, eu acho que isso faz com que a pessoa seja puxada para a luta, para a necessidade de... Caraca, assim, sabe? Que mundo é esse que eu tô deixando para essa criaturinha aqui que eu tô criando, para essa criaturinha aqui que eu tô fazendo? E eu acho que isso tem um fator também aí importante. E, para não dizer que eu não falei delas, que para mim são muito importantes também, as mulheres de Chiapas, no México, né, que são lutadoras extremamente importantes, sofridas, e que fazem uma luta muito importante nessa liderança, assim, desse progressismo no México, que não é o progressismo da capital, da cidade do México, mas que é um progressismo muito fundamental e que inspira a América Latina, inspira as feministas chilenas, inspira as feministas argentinas, inspira muitos movimentos de mulheres do Brasil, né? Tipo, as mulheres do Brasil, as feministas que eu conheço, do PSOL, do PT, são muito inspiradas por essas lutas também. E eu acho que é isso, quando a gente fala que a luta das mulheres move o mundo, eu acho que a gente está dizendo isso, assim, que a gente não pode tirar as mulheres dessa equação, Breno. Porque por muito tempo elas foram tiradas, né? Muitas vezes se falou de uma luta de classe que é central, mas sempre se usou muito isso historicamente, não por todas as pessoas, mas muitas pessoas já usaram isso para esvaziar, para tirar, para meio que apagar as mulheres, né, nisso, inclusive para apagar também a população negra nisso. Então, muitas vezes se repete isso da luta de classes, meio que apagando outras pessoas, que não sejam a figura hegemônica que a gente conhece, daquele operário, que às vezes que cada vez existe menos, né? Por várias questões. E a gente precisa falar que a luta das mulheres move o mundo para trazer as mulheres também para o centro dessa equação. Precisa ser com as mulheres, precisa ser com elas, né? Essa coisa das mulheres nos bastidores, das mulheres cuidando da casa, para o homem chegar cansado da guerra, para o homem chegar cansado da fábrica. Isso não existe mais, isso não cabe mais, né? Mesmo naquela época as mulheres já não queriam isso, e hoje isso nem cabe na realidade da maioria dos lares, da maioria das casas do Brasil, do mundo. Então a gente precisa lembrar que as lutas hoje, as greves, as lutas socialistas, as lutas, todas as lutas anticapitalistas, elas estão com as mulheres no centro, junto com os homens, assim, e a gente precisa ir de mãos dadas, precisa ir junto para a luta. As mulheres trans que se envolvem na luta social, elas se incorporam naturalmente ao feminismo ou a tendência é criar uma identidade separada? Nossa, depende muito isso. Eu acho que depende muito de como a pessoa chega na luta social, né? Entendendo que tem várias pessoas trans que nunca vão militar, que não vão ser ativistas, que não vão ser de esquerda, mas quando a gente chega, é uma situação muito precarizada a vida da imensa maioria das pessoas trans no Brasil, né? Que não tem internet, que não tem trabalho fixo, que não tem um salário fixo por mês. Então, quando as pessoas chegam na luta, muitas vezes, elas chegam, eu acho que na maioria das vezes, pela luta trans específica, separada do movimento feminista. Muitas vezes na luta LGBT, a princípio, primeiro do que no movimento feminista. Eu até te falei lá atrás que eu tive sorte, né, de quando eu cheguei no movimento feminista, primeiro os contatos primeiros que eu tive, os espaços que eu participei primeiro, foram espaços de mulheres anticapitalistas e mulheres que traziam também o diálogo com as mulheres trans, com as pessoas trans. Então isso fez muita diferença, porque eu me senti acolhida, eu me senti abraçada, eu me senti fazendo parte disso tudo. Mas muitas mulheres trans vão ver o feminismo e vão encontrar primeiro o feminismo radical, que é o feminismo que de radical não tem nada, né, apesar do nome, que é o feminismo que exclui mulheres trans, né, que é um feminismo que é transfóbico, que é violento com as mulheres trans. Então, as mulheres trans que primeiro chegarem no feminismo e se depararem com isso, está arriscado, e acontece muito, elas acharem que o feminismo não é para elas, que o feminismo talvez seja até inimigo delas. E acho que um trabalho que muitas de nós fazemos, as feministas, as mulheres cis, as mulheres trans que estão no feminismo, acho que uma coisa que a gente tenta fazer muito é de falar sobre o feminismo, entendendo a importância de que o feminismo ele precisa ser transinclusivo. Ele precisa ser transinclusivo para as mulheres trans
e também para os homens trans, e também para as pessoas todas que têm capacidade de gestar e que precisam estar dentro do feminismo, na medida em que os direitos sexuais, direitos reprodutivos, são direitos que precisam contemplar todas essas pessoas. E as mulheres trans, as travestis, né, que não estão nessa equação da luta pelo direito ao aborto, por exemplo, mas estão nas lutas pela afirmação da sua identidade, estão nas lutas contra a violência doméstica, estão nas lutas contra a violência de gênero, contra o feminicídio, contra o transfeminicídio. Então, esses grupos eles precisam andar juntos para a gente avançar. E é uma crítica que eu faço aos movimentos no Brasil. Essa mania que a gente tem de querer dividir tudo em muitas caixinhas. Divide tudo em muitas caixinhas e não avança. A gente fica sempre com a sensação de que não está avançando, de que aí fica naquela coisa, por que o movimento do país tal avança? Por que o movimento do país tal não avança? E aí a gente tem uma tendência, Breno, de jogar muita culpa nos homens brancos cisgêneros. A culpa é do homem do PT, a culpa é do homem do PSOL, dos dirigentes que não dialogam com a gente do movimento feminino, que acham que a gente tem que estar excluída. Isso é fato, isso é verdade. Muitos dirigentes partidários fazem essa divisão e excluem a gente, e isso precisa ser dito, precisa ser denunciado. Mas a gente também não pode deixar de fazer uma autocrítica, né? A gente, enquanto mulheres trans, travestis, todas as mulheres, todas as pessoas que estão nos movimentos feministas, que estão nos movimentos LGBTs, a gente precisa fazer também uma autocrítica de que a gente também se divide tanto em caixinha, a gente tem tanta dificuldade de... tem um ato na rua do movimento trans. Eu não vou porque eu não sou trans. Tem um ato do movimento LGBT. Eu não vou porque eu não sou LGBT. Tem um ato pelo direito ao aborto das feministas. Eu não vou porque eu não tenho útero, porque eu não aborto, ou porque eu nem sou mulher. Então, a gente se divide tanto em caixinhas, em muitos movimentos aqui no Brasil, não todos, mas em muitos, e aí a gente acaba se enfraquecendo. E depois a gente fica só jogando a culpa nos outros, como se não existisse uma parcela de responsabilidade também nossa. Lana, a gente está chegando no final da entrevista, eu agora vou te fazer as perguntas ping-pong que eu sempre faço quando a gente se aproxima do final, para as pessoas poderem conhecer ainda mais sobre você. Prato imperdível. Lasanha. Lasanha. É bom lasanha, né? Eu amo lasanha. Cerveja, cachaça ou vinho? De dia, cerveja. De noite, vinho. Eu gosto muito dos dois. Esporte favorito? Eu não sou muito fã de esporte, mas eu amo futebol durante a Copa do Mundo. Eu amo assistir a Copa do Mundo, acompanhar, torcer. Você tem um time de futebol? Você torce para algum time de futebol? Flamengo. Passatempo? Passatempo, ler, escrever, é o que eu mais faço. Livro inesquecível? Conceição Evaristo, Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo. É belíssimo. Olha só. Música preferida? Toda Menina Baiana, Gilberto Gil. Amo. Filme marcante? Esse é um filme brasileiro. Que Horas Ela Volta? Com a Regina Casé. Fantástico filme da Ana Mulher. Minha mãe foi empregada doméstica na maior parte da vida, então eu me identifico muito. Ídolo político? Hoje, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Mesmo ele não sendo mais candidato a governador? Decisão sábia dele. Eu quero muito ver um dia Boulos governador, prefeito de São Paulo, mas eu acho que foi uma decisão sábia de acordo com a conjuntura que a gente está vivendo. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Sem dúvida. A posse do Lula em 2003. Eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade, mas eu queria muito ter estado lá. Você agora se prepara para estar na posse de 2023? Eu vou estar lá, com certeza. Lana, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa que a gente teve. Obrigada, Breno. Obrigado a você pelo convite. Obrigada, Natália, que está na produção. A todo mundo da Opera Mundi.
E é isso, vamos para a luta, gente. Esse ano vai exigir muito da gente e a gente vai estar firme na luta. Obrigado. Obrigado, Lana. Boa noite. Queria agradecer também a audiência, especialmente aos que contribuíram com o Superchat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, e ainda aos que colaboraram através do Pix e que, ao assistir o vídeo gravado, contribuirão através da ferramenta Valeu, valeu demais. Um abraço a todos e a todas que assistiram o programa de hoje. Boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.